A partir de agora, todo mundo vai poder comer caviar. Sabe por quê? Porque o caviar de hoje não é mais o caviar de antigamente. A matéria foi enviada pela minha amiga Márcia Barata. Obrigado, Marcinha. Olha aqui, ó. Do laboratório à mesa. A Embrapa cria versões vegetais de salmão, caviar e lula. Claro, hoje pode-se dizer que tem muita gente querendo lanchar o lula no jantar, não é verdade? Ou comer o lula, papar o lula no jantar. Mas nesse não é o lula presidente, é a lula que antes era do mar e agora não é mais do mar. O caviar também não é mais aquelas ovas de peixe. O caviar agora ele é vegetal e também o salmão. Então vamos ver a matéria e comentar porque o Rubens não traz a notícia. O Rubens traz para você a análise dos fatos. A análise dos fatos. Em uma iniciativa que combina biotecnologia e inovação alimentar, a Embrapa criou alimento de origem vegetal capaz de reproduzir produtos tradicionalmente associados ao pescado. Os protótipos foram desenvolvidos ao longo de 30 meses de pesquisa e produzidos em impressoras 3D. São mostras de alimentos impressos com base vegetal. Elas mimetizam quer dizer imitam filé de salmão, imitam caviar e ainda a lula. Além de copiar as formas dos alimentos, os protótipos feitos em impressora 3D da Embrapa, eles têm gosto e têm características nutricionais semelhantes à comida original. Olha lá, caviar vegano. Então, a grande pergunta que fica, eu gostaria da sua participação aqui nos comentários, viu? É a seguinte: será? Olha aqui. Será? Veja bem, eu não estou afirmando. Eu estou perguntando e eu quero a sua opinião. Será que o incentivo para que as pessoas se tornassem veganas? Será que uma série de vídeos que aparecem nas redes sociais, na mídia tradicional, falando sobre as vantagens de não comer carne, mas de adaptar a sua dieta alimentar a vegetais? Isso é muito importante. Isso é algo muito profundo e você precisa estar atento aqui para você entender o ponto de vista do Rubens. Presta atenção, na medida em que se começa a produzir réplicas, imitações sintetizadas em laboratórios de alimentos antes considerados alimentos animais, e agora passa-se a incentivar o consumo desses novos alimentos vegetais que imitam minerais. E quando você vê a propaganda, a foto demonstrativa do projeto, da ideia, você passa a observar que está bem grande ali escrito, ó, caviar vegano. Vegano. Quando você ouve ali, ou você lê caviar vegano, isso desperta em você algum tipo de start? Alguma chave se liga no seu cérebro quando você lê caviar vegano ou não tem nada a ver? Passa despercebido. Bom, é a primeira pergunta. E se a resposta sua for de que, quando você lê nessa imitação de caviar, feita a partir de vegetais de forma sintética em laboratório, e você tem aquele start, peraí, vegano, nesta hora vem a segunda pergunta, a mais importante. Será que o costume colocado nas pessoas de buscar o que é vegetal e não mais consumir o que é animal teria sido um momento anterior, uma antecipação do que realmente eles estavam para trazer para nós, que são alimentos feitos em imitação ao que é original? É interessante você notar, ainda dentro desse contexto, que dificilmente, veja bem, dificilmente você vê uma matéria na mídia convencional e hoje também na rede social, mas nos grandes veículos de comunicação, não só televisivos, mas também da própria internet, tá certo? Que são os grandes portais de notícias, dificilmente você vê
uma notícia favorável a algo natural. Pelo contrário, se você faz um vídeo a respeito, por exemplo, das propriedades da moringa oleifera, é bem provável que o seu vídeo nem continue na rede social, porque a Anvisa já se declarou contrária à moringa oleifera. E é um produto que na Índia é muito consumido, em muitas partes do mundo, mas no Brasil a moringa não é bem vista, porque a Anvisa, que é o órgão que regula a questão alimentar no Brasil, ela se declarou desfavorável. Não há comprovação científica nenhuma a respeito da moringa oleifera. E é claro, se você for procurar também outros tipos de alimentos naturais, você vai observar que existe hoje uma regulação forçada para que você ou não consuma ou consuma moderadamente. Porque hoje a proteção que se tem a respeito da nossa saúde, do nosso bem-estar físico, ele é muito bem organizado através das instituições públicas que regulam esses setores. Mas nós não podemos afirmar aqui e nem temos, vamos dizer assim, a proibição de pelo menos imaginar, desconfiar, de que haja um critério também financeiro envolvido nessas questões. Um critério financeiro que parte exatamente de quem tenha interesses em alavancar produtos feitos em laboratórios, cujos quais têm patentes, tem empresas que são donas dessas patentes e tem organizações que protegem a gente, que regulamentam essas patentes. Então, há de se desconfiar, e isso é legítimo, não é nada errado, nem pecado, nem proibido, há de se desconfiar que no mundo, onde tudo gira em torno do vil metal, ou seja, do capital, do dinheiro, há de se desconfiar que possa sim haver um incentivo de quem tem interesse para passar produtos que não são produtos naturais, mas que carregam dentro deles a engrenagem de uma documentação, não é favorecimento, mas de uma legitimidade a respeito de quem é o proprietário daqueles direitos de produzir aquele produto, porque são os donos das patentes. Então, nesse momento em que nós estamos aqui, não como alguém que é PhD na matéria ou que tem autoridade para falar disso, mas como um consumidor, alguém que consome todas essas coisas porque precisamos nos alimentar. Então, nesse momento aqui tem essa pessoa, o Rubens, falando justamente do ponto de vista da pessoa comum da sociedade. E a pergunta que eu quero deixar para você aqui, para você responder nos comentários, isso é muito importante. O canal Fale Alto, ele quer falar cada vez mais alto. Então você no comentário responda isso para o Rubens. Você acredita que as pessoas se tornaram veganas, uma boa parte delas, por conta de um incentivo com segundas intenções, ou não houve esse incentivo e as pessoas se tornaram veganas por livre e espontânea vontade? A pessoa ser vegana é um caminho traçado para agora se anunciar e começar a produzir e comercializar esses produtos, como por exemplo o desta matéria, caviar, salmão e lula, agora vegetais, feitos em laboratório. Você acredita que tudo isso faz parte de um processo interligado, onde tem início, meio e fim, ou apenas é assim mesmo porque a tecnologia está possibilitando estas novidades, e essas novidades, neste caso, seriam boas para nós, pessoas comuns da sociedade? Eu quero o seu comentário. E outra coisa, aqui no canal Fale Alto, tem lives periódicas, aleatórias, não tenho datas ainda para fazer as lives, tá certo? Mas tem lives sempre à tarde. Quando você receber a notificação de uma live que o YouTube te entregar, não perca tempo. Clique na live, assista a live e, se possível, participe também. Você que é menina, a sua participação abrilhanta muito a nossa live. Então você ajeita seu cabelo, se tiver passar maquiagem, passe aquela maquiagem leve, se prepare para estar com a gente na live, que eu quero muito a opinião de você que assiste aqui o programa, que assiste o Rubens, e também de você, menina, tá certo? Você, mulher, que queira participar com a gente. Então, muito obrigado, até o nosso próximo vídeo, e eu agradeço aqui a Márcia Barata, que me mandou essa matéria. Um beijão também para a Silvinha,
porque as duas têm mandado muitas matérias, além do Antônio Luiz e do Thomas. Muito obrigado, pessoal.